Olá, seja muito bem-vindo ao canal Apologia Profética e hoje nós vamos estudar a lição número 5, Deus e o conflito. Nós vamos entender por que está acontecendo um conflito. A gente já vem vindo aí estudando os símbolos. Nós estudamos ontem sobre a estratégia do inimigo para tentar destruir a igreja de Deus, o que ele usou no passado e o que ele está usando hoje ainda para tentar desvincular a verdade de Deus das pessoas, afastar as pessoas da verdadeira salvação que é em Cristo Jesus. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Deus e o conflito, como Deus se comporta nessa guerra, na verdade, nesse conflito, como Deus ele está trabalhando, qual é a vontade de Deus para o ser humano, para nós, o que Deus espera de nós nesse conflito. Você já percebeu que em todas as culturas, civilizações dessas mais antigas, as pessoas adoram a alguma coisa, a alguém ou alguma divindade? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para perceber essas coisas? Estamos constantemente envolvidos com a adoração, não importa ao que ou ao que estamos adorando. A verdade é, nesse conflito, o tema central é a adoração. A quem nós estamos adorando e de que forma estamos adorando. Então, algumas perguntas precisam ser respondidas. Será que as pessoas podem estar adorando as coisas em lugar de adorar a Deus? Será que as pessoas podem estar adorando alguma coisa em vez do Criador, alguém ou alguma criatura? A resposta para isso é sim. As pessoas comumente estão a adorar alguma coisa ou alguém ou algum tipo de Deus estranho, mas a verdade é, elas sempre estão adorando. Nós, cristãos, adoramos Deus, Criador dos céus e da terra, mas existem outras pessoas de outras religiões que adoram outros tipos de deuses e até aqueles que adoram o próprio inimigo declaradamente. Satanás sempre quis ser adorado, essa é a verdade do grande conflito. A luta é pela adoração. Então, de um lado você tem Deus, que deve ser adorado, e do outro lado você tem um antagonismo de Satanás contra Deus, e ele quer ser adorado, mas ele não pode ser adorado. Por isso provocou uma guerra no céu. Ele induziu a terra e parte dos anjos a se rebelarem contra Deus, de acordo com Apocalipse 12, verso 4. Assim ele foi expulso do céu, porém ainda quer ser adorado. Olha que pretensioso. Satanás ele induziu a terra, Adão e Eva a se rebeliar. Ele induziu a terça parte dos anjos a se rebeliar, mas ainda assim ele ainda quer ser adorado. Ainda assim ele busca ser adorado. Por incrível que pareça, o inimigo tem muitos adoradores. Por incrível que pareça, o inimigo de Deus, o seu antagonista, ele tem muitos adoradores. O diabo não pode aparecer e dizer: oi, eu sou o diabo e eu vim para ser adorado. Veja, Satanás nunca vai fazer isso, ele nunca vai se mostrar da maneira que ele é e vai dizer assim: olha, vocês precisam me adorar, eu sou Satanás. Ele não vai fazer isso, mas ele vai usando de algumas estratégias. Veja, a partir de agora você vai me adorar, ele nunca vai dizer isso. Se ele fizer isto, as pessoas sairiam correndo e não o adorariam, o inimigo. Então ele usa pessoas e organizações. Nós vimos isso ontem, como ele usou a igreja católica na Idade Média, como ele fez com que o paganismo entrasse dentro da igreja cristã, e assim a igreja que era pura, a igreja que era imaculada se tornou maculada, prostituiu-se com a falsa adoração, com os falsos deuses que penetraram na igreja.
e como a igreja ela perdeu a característica de igreja apostólica cristã, né? Primeiramente, Satanás tirou Cristo da igreja e a igreja se tornou igreja apostólica romana. Depois, Satanás tirou os apóstolos da igreja e a igreja se tornou igreja católica romana. Você vê que Satanás ele foi mexendo nas características da igreja. A igreja que era igreja apostólica cristã passou a ser a igreja romana, né? Igreja católica romana. A igreja hoje é a igreja católica, é a igreja de Roma, não é mais a igreja de Cristo. E como ao longo da história as adorações a falsos deuses foram penetrando, né? Orações a mortos, orações a santos, né? Que eram canonizados, a oração à Virgem Maria, né? A adoração como a intercessora, né? Maria foi colocada como uma grande intercessora e até hoje você tem isso dentro do catolicismo romano. Então você percebe como Satanás ele foi usando, né? Ele foi pegando a igreja que Jesus deixou e ele foi fazendo com que ela se prostituísse. Mas glória seja dada a Deus, que Deus levantou homens que fizeram um grande trabalho, uma grande reforma e reformou, né? Homens como Martinho Lutero, que brigou pela verdade, homens como John Hus, Wesley, na verdade, John Wycliffe, homens que foram homens de Deus, que combateram a igreja católica, né? Que lutaram pela verdade de Deus, e hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos. Então, queridos, a gente viu ontem isso, né? Ele usou pessoas que foram os imperadores romanos e usou organizações, né? A igreja e outras coisas muito mais. Como Satanás ele trabalhou para destruir o povo de Deus, trabalhou para destruir a verdade de Deus, mas ele não conseguiu. Ele colocou tudo isto na frente, mas por trás ele acaba recebendo a adoração. Então veja, Satanás ele recebe a adoração diretamente e a adoração indiretamente. A adoração direta é uma adoração declarada, é uma adoração que você sabe que você está adorando a Satanás. Mas ele também fez um meio de receber a adoração indiretamente. E essas adorações indiretamente, ela vem através de louvor, ela vem através de alguma leitura imprópria, ela vem através de filmes, novelas. Tudo que nós fazemos de uma forma que não é para glorificar a Deus, estamos a glorificar o inimigo ou a adorar o inimigo de uma forma indireta, tá bom? Conhecendo um pouquinho sobre Deus, Deus é verdade, de acordo com Jeremias 10, verso 10. Deus é amor e é o único digno de ser adorado, é o único que pode perdoar. O Senhor, Ele é sublime. Satanás, ele disse as seguintes palavras, quando ele quis se rebelar, quando ele se rebelou contra Deus, ele disse assim, olha, eu subirei ao céu acima das mais altas estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Quando Satanás foi exposto do céu, trouxe consigo a terça parte dos anjos. Olha, Satanás ele disse no seu coração, eu vou ser mais do que Deus, e até hoje ele tem tentado e não conseguiu e nunca vai conseguir. O inimigo personifica-se de diferentes maneiras. Ele montou um movimento religioso mundial, né? De acordo com, você vê ali em Babilônia, Deus nos fala sobre isso no livro de Apocalipse, como uma mulher prostituta apresentada no capítulo 17 que nós estudamos ontem. Satanás levantou uma igreja mundial, uma igreja que até os nossos dias está aí espalhando heresia, está aí trabalhando para destruir a obra de Cristo. Queridos, eu falei ontem, a Eucaristia, ela é uma agressão a Deus, ela é uma agressão ao que Jesus fez. Nós temos a Santa Ceia, que foi instituída por Cristo, né? E quando nós comemos o pão, não quer dizer que nós estamos comendo propriamente dito a carne de Jesus, mas a Eucaristia diz que
quando um católico come aquela hoste, aquele pedaço de pão, ele está comendo verdadeiramente o corpo de Cristo, ou seja, aquela hoste se transformou literalmente no corpo de Jesus, e isso é, de acordo com a Bíblia, heresia. Jesus disse que isso seria um símbolo, o pão e o vinho, que é o suco da uva não fermentado, seria um símbolo da sua ressurreição, da sua crucifixão, um símbolo da nova aliança. Mas a Igreja Católica Romana, ela tem ensinado há mais de décadas, há mais de milênios de anos, que aquele pão e aquele suco, que na verdade é o corpo literal de Jesus, e isso é blasfêmia, isso é heresia. Mas Satanás tem levantado um movimento religioso muito grande. A Igreja Romana é apresentada por uma mulher prostituta, uma mulher que se desviou, uma mulher que traiu seu esposo, e foi isso que a igreja fez. Foi isso que a Igreja Católica lá atrás fez. Se prostituiu com os falsos ídolos. Satanás atacou a verdade sobre Deus usando a Igreja Romana. Ele mudou a verdade em mentira, adorando e servindo mais a criatura em vez do Criador, como Paulo escreveu em Romanos 1:25. Ele aparecerá, ou apareceu, como um homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-os como se fosse o próprio Deus. Olha que interessante. Quando lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, nos fala sobre o homem do pecado, está falando sobre um homem, literalmente, que existe nos nossos dias e que se declara o sucessor de Deus, o sucessor de Jesus. Queridos, que a gente possa estar aí firmados na palavra, entendendo que só Deus é o digno de ser adorado. Hoje nós entendemos que só o Senhor, que a luta espiritual que está acontecendo é pela adoração, a quem nós estamos de fato adorando. Que nós possamos tomar conta da nossa vida nesse grande conflito e assim aguardar a volta de Jesus, adorando ao único Deus. Fique em nome de Jesus em paz, e amanhã nós vamos estudar um pouquinho sobre Jesus e o grande conflito. Até um abraço para você e eu espero você amanhã.